Entramos aqui no assunto de segundo ano, termologia. Termologia é um ramo da física que estuda calor, temperatura e suas relações. Dentro da termologia a gente tem termometria, aí vai para dilatometria, calorimetria, vamos para os gases e termodinâmica. Tudo isso dentro da termologia, tá legal? Tem livros e autores que chamam termodinâmica, essa grande área. Mas aqui no ensino médio a gente chama de termologia, o estudo de temperatura e calor e suas relações. Para a gente não confundir, o que é temperatura? O que é calor? Será que é a mesma coisa? Cuidado, tem nada a ver, não é a mesma coisa. Eles têm relação entre eles, mas não é a mesma coisa. Olha só, temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais agitadas estão suas partículas. Quanto menor a temperatura de um corpo, mais lentas ficarão as suas partículas. Então a temperatura é uma medida do grau de agitação daquelas partículas. Tá legal? Temperatura e calor não são a mesma coisa. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Guarda na cabeça que isso é importante. A gente vai usar muito no decorrer do nosso curso. A temperatura ela é medida em escalas. As escalas principais que a gente vai usar são escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então o que seria o calor? O calor é uma energia. É uma energia que ela passa de um corpo para o outro ou de um sistema para o outro. Se, e somente se, entre esses corpos ou entre esses sistemas houver uma diferença de temperatura. Por exemplo, estou aqui no estúdio gravando, aqui tem um ar-condicionado que está bem frio. Isso é mentira, mas a gente está fingindo. Está bem frio aqui, a temperatura que está lá embaixo. Lá fora, quando eu abrir a porta e sair daqui do estúdio, lá fora está muito quente. Então, quando eu sair daqui para lá, eu vou sentir que a temperatura mudou. Mas, quando eu sinto que a temperatura mudou, é porque aqui dentro, ó, tá geladinho, temperatura baixa, lá fora a temperatura está elevada. E quando eu abro a porta, o frio sai, não é isso? Não, não é isso. O frio, não tem nada de frio sair. Tudo é o calor. O calor, ele é a energia que vai se mover. Então, o calor vai entrar na sala e vai tomar conta se eu deixar a porta aberta. Por isso, a gente tem que manter a porta fechada para manter o quarto totalmente friozinho, refrigerado. O calor entra ou sai do ambiente. Tudo é o calor, não é o frio. Ah, fecha a janela porque senão o frio vai entrar. Negativo, senão o calor vai sair. Tá legal? Calor é uma energia que passa de um corpo para o outro, ou de um sistema para o outro, de uma sala para outra. Se, e somente se, entre esses corpos ou sistemas houver uma diferença de temperatura. Vamos entender agora as escalas termométricas. Eu tenho 3 escalas principais que eu preciso estudar e preciso ter na cabeça os pontinhos fixos dessas escalas. Toda escala termométrica, quando é criada, ela tem 2 pontos fixos. O ponto do gelo e o ponto do vapor. A ideia é o seguinte, ponto do gelo é a temperatura na qual a água vira gelo. Aquela parada de solidificação ali, sendo que é no nível do mar. A gente vai trabalhar como se estivéssemos em uma cidade no nível do mar com a pressão de 1 atm, uma atmosfera. A escala Celsius, ela é bonitinha ali, o ponto do gelo dela é 0 graus Celsius. No nível do mar, a água vira gelo, ou o gelo começa a derreter e virar água a 0 graus Celsius. E, fora o ponto do gelo, a escala tem que ter também um ponto do vapor ali. Aquele ponto do vapor é a temperatura na qual a água começa a evaporar. No nível do mar, na escala Celsius, o ponto do vapor é 100 graus Celsius. Aprenda esses valores. Não conte com o ovo na cloaca da galinha. O vestibular não vai te dar isso não. Ponto do gelo, 0 graus Celsius. Ponto do vapor, 100 graus Celsius. Lembre que é a nível do mar, na cidade de praia. Escala Fahrenheit. Ponto do gelo, 32 graus Fahrenheit. Ponto do vapor, 212 graus Fahrenheit. Escala Kelvin. Ponto do gelo, 273 Kelvin. E o ponto do vapor, 373 Kelvin. Coisas importantes sobre a escala Kelvin. A escala Kelvin não tem grau Kelvin, tá? Eu tenho 300 Kelvin, 50 Kelvin, 0 Kelvin, não é 0 grau Kelvin, não tem a bolinha, não é grau. O Celsius e o Fahrenheit tem a bolinha, é grau. As 3 escalas, por serem nome próprio, nome de gente, a gente vai usar letra maiúscula, tá? Bolinha C maiúsculo, grau Celsius. Bolinha F maiúsculo, graus Fahrenheit. K maiúsculo, Kelvin. A escala Kelvin é conhecida como escala absoluta, porque ela não admite valores negativos. O menor valor de temperatura na escala Kelvin é 0 Kelvin, que vale menos 273 graus Celsius. Mas a relação entre as escalas termométricas a gente vai aprender no próximo vídeo.